Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio da nossa série Bíblia Todo Dia e nesse momento vamos estudar os capítulos 21 a 24 de 1 Samuel. Aqui nós vamos ver um pouco Davi crescendo nos bastidores. Vamos ver nesses capítulos a história menos famosa, porém não menos importante do rei Davi. Nós vamos ver que o homem, segundo o coração de Deus, como diz a Bíblia, não era perfeito. Assim como todos os outros heróis do Antigo Testamento também não eram perfeitos, mas ele foi crescendo e aprendendo com Deus, enquanto ainda era fugitivo de Saul. Nós vemos no capítulo 21 como ele mentiu para o sacerdote Aimeleque, apesar de vermos mais na frente, em 1 Samuel 22, versículos 20 a 23, que ele reconheceu esse erro. Essa era uma das características de Davi. Um homem que errou muitas vezes, mas sempre teve um coração humilde para reconhecer os seus erros, se arrepender e ter a sua vida mais uma vez transformada. Nós vemos também que, apesar do arrependimento, esse erro de Davi custou a vida de pessoas. Aquilo que erramos tem o perdão de Deus, mas as consequências vêm, porque tudo o que o homem plantar, certamente vai colher. Nós vemos que Saul não aceitou o fato de os sacerdotes terem recebido a Davi enganados e os matou. Está registrado no capítulo 22, versículos 6 a 19 de 1 Samuel. Em seguida, nós vemos também como esse erro de Davi teve outras consequências sérias para a sua própria vida. A Bíblia diz que ele buscou um refúgio fora de Israel, entre os filisteus. Lá, ironicamente, ele serviu ao rei de Gate, a cidade de origem do Golias que ele tinha matado, e ele foi humilhado como um louco naquele lugar. Você vê isso em 1 Samuel 21, nos versículos 10 a 15. De lá ele foge para uma caverna longe, na região de Adulão, e finalmente ele tem uma oportunidade de recomeçar a sua jornada como um líder. A Bíblia diz que ele recebe homens desqualificados e se faz líder sobre eles, gerando os futuros conhecidos valentes de Davi. A Bíblia diz em 1 Samuel 22, 2, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. A sua jornada ascendente, então, finalmente recomeça. Ele tem uma oportunidade de defender a Israel, apesar de ainda estar perseguido pelo rei Saul, mas ele luta contra os filisteus a favor de Israel, e você tem isso registrado em 1 Samuel 23, do 1 ao 13. Corajosamente, nós vemos Davi avançando e salvando a cidade de Keila, cidade de um povo que, mesmo tendo sido salvo por Davi, são desleais a ele. E o Senhor alerta Davi que eles seriam desleais, que eles o entregariam nas mãos de Saul. E então, finalmente, Davi foge. Mais uma vez, a grande prova do crescimento espiritual de Davi é demonstrada nos bastidores, quando, no capítulo 24 de 1 Samuel, ele tem uma chance de matar Saul, de matar o seu opositor, mas ele não o faz. A Bíblia diz, no versículo 6 do capítulo 24, que ele disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Davi ainda chamava Saul de pai, mesmo sendo um pai que queria matá-lo, que estava o perseguindo. Você vê, por exemplo, isso no capítulo 24, versículo 11. Davi ainda queria ser treinado por Saul. Nós vemos que ele estava mostrando que não tinha um coração rebelde, afinal de contas, nem um coração mau para com Saul como seu líder, como seu rei, ainda no posto naqueles dias. O coração de Davi ainda queimava de esperança de que Saul pudesse mudar. Finalmente, nós vemos, lendo essa história, que o homem segundo o coração de Deus estava sendo moldado e estava aprendendo com as suas experiências. Amanhã a gente vai continuar isso quando a gente estudar os capítulos 25 a 28
de 1 Samuel. Não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilha usando a hashtag Bíblia Todo Dia e entra no pastoredilson.com para se associar ao Maximize e ser um patrocinador desse projeto. Até mais!